Olá, crianças! Hoje, 24 de junho, a nossa aula é de história, né? Então, nós vamos falar hoje como surgiram as primeiras cidades, né? Como foi o surgimento das primeiras cidades, tá? Lá na página 95, tá bom? Então, eu vou passar toda a explicação aqui, e aí o slide vai junto com a aula, porém não vai ter narração no slide hoje, porque eu tô com um probleminha lá para conseguir fazer isso, tá bom? Então, o slide está mostrando toda a síntese da qual nós vamos falar agora, tá? Tem lá a lição de casa para vocês fazerem. E no final tem o endereço de um videozinho sobre o título da aula, sobre a aula, tá? Então, antigamente, né, lá no início, milhares de anos atrás, o homem ele só conseguia o seu alimento através da caça, né? Então, ele tinha que caçar, ele tinha que pescar, ele tinha que colher os frutos que ele precisava para se alimentar, ele tinha que construir a sua própria casa, né, com os meios que ele tinha. Quando estava frio, ele tinha que matar um animal e tirar a pele daquele animal para conseguir se proteger, né? Então, era tudo muito manual, né? Foi no início no início da evolução do homem, né? E aí o homem, ele ficava em um determinado lugar por um tempo, explorava aquele lugar, né? Então ali ele caçava, pescava, plantava, e quando ele via que não tinha mais recursos ali para a sobrevivência dele, ele saía, né? Ele iria para outro lugar, né? Esse processo era chamado de nômade, né? Eram grupos que não ficavam em um lugar só, que eles, né, exploravam a região, quando acabava eles iam para outros lugares, tá bom? Aqui no final do texto, que sim, até grifei, fala, eles se abrigavam em grutas e cavernas que encontravam por onde passavam, né? Então, eles também, o homem antigamente da pré-história também era conhecido como o homem das cavernas, por esse motivo, né? De se abrigar em grutas, tá bom? Muitas vezes eles tinham que brigar com os animais, né? Para poder ter uma gruta para ficar, né? Então, às vezes, eles tinham que disputar os lugares com os animais, né? E tudo isso que acontecia era registrado, né, pelo homem, era registrado através de desenhos. Tem aqui no livro e tem lá no slide que vocês vão ver. Então, tudo o que acontecia, toda a descoberta que tinha do homem, né, eles registravam nas pedras, né? Era a maneira de registrar. Até hoje tem lugares no Brasil que tem essa arte registrada, né? Essa arte, ela é chamada de arte rupestre, né? É uma arte mais rústica, que era lá da idade da pré-história, tá bom? E aí, com o passar do tempo, foi mudando, né? Os grupos foram ficando maiores, né? Desses homens da pré-história. Então, a necessidade de alimento, de proteção, foi ficando maior também, né? E aí, os homens começaram a perceber que eles podiam ficar ainda num determinado lugar, né? Eles começaram a perceber de que maneira, né? Eles começaram a perceber através da chuva. Então, chovia naquele lugar, e ali aquela plantação que eles tinham era uma plantação que começava a se desenvolver melhor depois da chuva. Então, ele começou a perceber o quê? Né? Que se ele ficasse no lugar, plantasse as sementes de tudo que eles comiam, que sobrasse, e regasse com água, aquilo iria se desenvolver ali, né? Então, foi aí que o homem da pré-história, ele saiu um pouco de ser um povo nômade e começou a ser um povo mais sedentário, né? Sedentarismo era o quê? Os grupos ficavam um longo tempo em um determinado lugar, tá bom? Continuar. E aí, nessa parte também, né, do sedentarismo, deles ficarem mais no lugar, eles começou ali, a partir dali na pré-história, surgiu o conceito das profissões, né? Por quê? Porque eles começaram a um ter mais habilidade para cuidar dos animais, o outro ter mais habilidade na agricultura, né? O outro ter mais habilidade na caça. Então, ali foram surgindo as profissões, né? Meio que inconscientemente, mas foram surgindo, tá bom? Outra coisa também, a partir dali, né, da pré-história, surgiu também o início da agricultura, como eu falei para vocês, né? Eles descobriram o início da agricultura.
Hoje, é claro, a agricultura é mais moderna, né? Nós temos vários meios para se colher e plantar, temos maquinários, temos a mão de obra das pessoas, né? Mas foi ali que surgiu, foi o início, tá? Continuando aqui onde eu grifei, tá falando lá. As pessoas foram aprendendo várias técnicas, né? E assim foram surgindo, como eu falei, surgiu as profissões e foram surgindo os povoados, né? Aquele grupo que era pequeno começou a crescer e começaram a surgir povoados, né? Então, nós estamos falando, o tema da nossa aula é esse aqui, como surgiram as primeiras cidades. Então, surgiram primeiro os povoados, né? Aí, os povoados, eles começaram a ficar mais numerosos, né? Mais cheios de mão de obra, mão de obra de cada setor, né? Mais de trabalho de cada setor, de cada profissão que tinham descoberto, né? E aí, através depois dos povoados, aí foram surgindo as cidades, né? Então, na cidade, aí já começou a entrar o trabalho com as máquinas, né? Que a gente fala aqui, vocês vão ver lá no slide, fala o trabalho manufaturado, né? O que é? É a matéria-prima que vem, né? E vai para as fábricas para ser fabricado determinado produto para que nós possamos consumir. Então, as primeiras cidades, elas começaram a crescer a partir daí, de pequenos povoados que começaram a crescer muito, né, a ficar muito cheio, e aí foram surgindo as cidades, né. Lá embaixo no texto fala, ó, os povoados mais numerosos, onde se praticavam mais atividades, deram origens às vilas e depois às cidades. Nestas se encontravam um grande número de construções, como casas, oficinas, templos de cultos religiosos, começou a surgir as religiões, né? Área de lazer, né? As plantações e os pastos eram distribuídos, né? Existiam também nas cidades o comércio e as atividades manufaturadas, como eu já falei para vocês. Então, foi aí que deu-se o início das cidades, né? A evolução. Começou lá na pré-história, o homem foi descobrindo, foi evoluindo, crescendo, e hoje nós temos cidades muito grandes, muito modernas, com todos os recursos que nós precisamos, né? Igual a cidade que nós moramos, é uma cidade grande, né? Que tem tudo que a gente precisa, que tem um grande aeroporto, que tem muitas coisas que ativam e que são muito importantes para a economia do nosso país, tá bom? Lá na página 97, tem os exercícios desse tema, tá? Então, tá lá, complete as frases corretamente. Tem 3 frases. 2, com suas palavras, explique o que são os grupos nômades. 3, explique como se deu a descoberta da agricultura. E o 4, pesquise o que são grupos sedentários, tá bom? Então, todas essas questões, toda essa síntese vai estar no slide. Vocês podem, além de ler o livro, consultar todo o slide, que ele tá bem detalhado, explicando cada item, tá bom? Para que vocês respondam um exercício, tá? Tem um exercício a mais, porque nós temos uma data comemorativa essa semana, que foi o início do inverno, né? Que se deu no dia 21, aqui, o início do inverno. Então, lá no slide tem um pequeno texto sobre o início do inverno, que vocês vão copiar no caderno de vocês de história, tá bom? E eu quero que vocês ilustrem, né? Façam um desenho bem bonito relativo à chegada do inverno, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar que eu estou à disposição. Boa aula e bons estudos. Tchau, tchau!